Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Começamos assim dessa forma e vou repetir para vocês que meus vídeos eles não são programados, não são planejados, pelo menos por enquanto não. Eu fiquei acho que 2 dias sem gravar, foi 2 dias, se não me engano, foi 2 dias. E hoje à tarde eu estava ali deitada e senti vontade de gravar um vídeo sobre fé, sobre obras, sobre milagres que Deus faz na nossa vida. Mesmo nós sendo tão pequenos perante Ele, né? Sendo tão fracos, sendo tão errôneos, que nós erramos muito. Ele sempre tem sido misericordioso para conosco e sempre tem vindo ao nosso encontro na hora que a gente menos imagina. Quando nossas esperanças caem por terra, o Senhor aparece nas nossas vidas com um milagre, com uma obra, e Ele faz acontecer aquilo que a gente não esperava, né? E é assim que Deus opera na nossa vida. E nessa tarde eu vim falar um pouquinho sobre isso para vocês. Temos fé em Deus, eu sei que todos nós temos fé em Deus, mas há momentos em que essa fé e essa crença em Deus, ela deve ser aumentada, não sei, como uma forma de falar. Mas eu vou expressar para vocês isso contando algo que aconteceu, um testemunho, uma obra que Deus fez na nossa vida, que assim como nós estamos vivendo há 2 anos já, né, com essa pandemia, com esse vírus maligno que tem levado muitas vidas, que tem deixado muitos tristes pelas suas perdas, mas aqui em casa aconteceu dessa forma. Este ano, Deus permitiu em que nós 5 pegamos o Covid, eu, meu esposo e nossos 3 filhos. Graças a Deus, os nossos filhos tiveram sintomas bem leves, mas eu também tive sintomas um pouco mais, mas foi só medicação e eu melhorei. Mas infelizmente meu esposo, ele não teve a mesma sorte que nós. Ele foi acometido do Covid e foi necessário ser internado. Ele ficou internado no hospital aqui da cidade durante uma semana. Eu digo para vocês, foi uma semana muito dolorosa. Foi uma semana que nós, sabe, a fé diminuía, aquele vigor, aquela crença de que Deus ia fazer uma obra, às vezes falhava, que isso é do ser humano. O ser humano, ele é carne, ele é errôneo, não tem como ele não errar, não tem como ele falhar. O único perfeito é o nosso Deus, é o nosso Pai. E Deus fez assim, né? Deus permitiu que ele ficou internado, ele chegou a um ponto, ele ficou no oxigênio, ele não conseguia respirar por ele mesmo, ele ficava no balão de oxigênio e a cada dia ele ficava mais fraco. Eu dou graças a Deus porque Deus em tudo, Ele sempre esteve ao nosso lado. Na hora que batia o desespero, a desesperança, o Senhor vinha ao nosso encontro, o Senhor nos confortava e falava assim, não, isso é para uma obra, isso é para um milagre de Deus na vida de vocês, é mais um testemunho, é mais uma obra que Deus vai fazer na vida de vocês. E o Senhor renovava nossas forças. Eu fiquei desesperada, mas ao mesmo tempo com fé que Deus ia fazer uma obra, que Deus ia fazer um milagre. Chegou um determinado momento em que ele tinha que ser levado para a capital, ser transferido para a capital. E só que como ele estava num estado considerado grave, ele não poderia fazer essa transferência em uma ambulância comum. Então ele necessitava de uma ambulância com UTI. E com tantos casos de Covid, estava no pico dos casos, muitos casos, hospitais lotados, estava muito difícil de conseguir essa UTI.
E então entrou um desespero muito grande no meu coração. O Senhor tem misericórdia. E eu ia para aquele hospital todos os dias, ficava na porta daquele hospital com a esperança de receber uma notícia boa de meu esposo. Mas todo dia que eu voltava, voltava com uma tristeza muito grande, porque via que o quadro dele não melhorava. E a partir do momento em que falou que ele necessitava dessa ambulância UTI para ser transferido, o desespero quis me tomar, mas eu orei ao Senhor, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu forças para correr atrás, para buscar ajuda e para pedir também a Deus que fizesse uma obra, um milagre, porque nós temos amigos na terra, sim, que podem fazer algo por nós, sim, mas nada é feito se não for da vontade de Deus. É como diz na palavra, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, né? Então, assim, eu buscava muito a Deus e falava com o Senhor, para que o Senhor preparasse essa ambulância para ele. Eu agradeço a Deus, gente, porque quando teve um determinado dia, eu passei, acho que foi na quinta-feira, fiquei à espera daquela ambulância na frente daquele hospital, até a madrugada, eu não lembro que hora, 2 ou 3 da manhã, acho que creio 2 da manhã, e aquelas pessoas daquele hospital ficavam falando para sair, para nós irmos embora, que quando a ambulância chegasse eles iam comunicar, mas a preocupação era muito grande e a gente não conseguia sair dali, queria ficar ali perto porque queria saber o que estava acontecendo. Como nós não podíamos ter contato com ele, era muito difícil. Mas na sexta-feira nós entramos em comunhão. Os servos de Deus da congregação sabem que nós somos um povo só, um único povo, como creio que todas as outras entidades também trabalham dessa forma. Então nós buscamos uns aos outros e pedimos oração e pedimos ajuda, que nos ajudasse na comunhão, para que o Senhor viesse ao nosso encontro e o Senhor fizesse uma obra. Então na sexta-feira nós ficamos ali na frente daquele hospital novamente e ficamos com a esperança de que Deus ia aparecer e aquela ambulância ia surgir. Eu sou grata a Deus por tudo e também porque naquele dia as pessoas naquele hospital ficavam: mais uma vez vocês de novo aqui, vão para casa, quando a ambulância chegar nós vamos avisar a família, vai ser algo rápido, mas vai dar tempo de vocês chegarem e ver seu familiar. Mas nós ficamos e persistimos. No momento que eu já estava muito exausta e queria já desistir e ir para casa, aquela ambulância surgiu. Grande foi a alegria do meu coração naquele momento, porque eu vi o agir de Deus na nossa vida, no momento do desespero, no momento que a gente queria deixar o desespero entrar no nosso coração. O Senhor mais uma vez apareceu na nossa vida. Só que ali ainda não era o fim. Ali era o começo de uma segunda etapa. Porque dali ele ia para a capital. E na capital já ia ficar mais longe de nós. E as notícias, eles iam passar assim diariamente, mas nós não estaríamos mais tão perto. Então, todos os dias eles passavam aquele boletim médico. E cada dia que eles me passavam o boletim médico era uma tristeza tão grande por quanto meu esposo não conseguia desmamar daquele oxigênio. Ele não conseguia desmamar. Peço desculpas pela zoada do meu filho. Então, nós sempre estávamos buscando, sempre estávamos orando, sempre pedindo oração e pedindo apoio à Irmandade em oração. Eu não tenho palavras para agradecer por Deus sempre ter preparado pessoas maravilhosas para estar ao nosso lado, sempre sempre prestativos, sempre nos ajudando, sempre nos apoiando, sempre ao nosso lado. E um determinado dia, uma médica, ao dar o boletim médico, ela falou assim para mim: olha, seu esposo ele necessita fazer se não me engano, a tomografia do pulmão, porque ele já fez o raio-x e consta que a doença já tomou quase todo
os 2 pulmões dele. Só que ele não conseguiu ainda fazer a tomografia devido à falta de... a, a questão da necessidade dele do oxigênio. Então, nós temos que fazer esse exame para que nós possamos tratar ele melhor e tratar corretamente. Não sabemos a porcentagem correta, e só na tomografia nós podemos verificar isso. Mas eu digo para a senhora que se nós fizermos esse processo, pode acontecer que ele venha a ser entubado. Naquele momento eu fiquei desesperada. E eu falei, não faça. Porque se ele for entubado, ele não volta. Naquele momento o desespero foi muito grande. O desespero foi muito, muito grande. Tanto o meu como um dos meus filhos que estavam no momento. E depois que desliguei aquela ligação da médica e falei com meus filhos, vamos orar a Deus e vamos clamar ao nosso Deus por um milagre, para que o Senhor faça uma obra na vida do pai de vocês, porque eu creio que Ele não vai permitir que seu pai venha a ser entubado e muito menos venha a óbito. Eu sou agradecida a Deus, porque minhas crianças começavam a chorar e nós orávamos e pedíamos a Deus e clamávamos muito a Deus e pedimos oração, e as pessoas, as irmãs e os irmãos da igreja também passavam um para os outros. Eu recebia ligações, recebia as mensagens das pessoas dizendo, estamos em oração, estamos em comunhão, Deus vai fazer uma obra. Isso foi de muita ajuda para nós. Eu sou agradecida a Deus, sabe por quê? Nós somos tão pequenos, somos tão errantes, como eu falei no início, mas o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso para conosco, que no outro dia, quando eu recebi o boletim médico, a médica falou assim para mim, olha senhora, não haverá necessidade de realizarmos esse exame, porque de ontem para hoje o seu esposo teve uma melhora inexplicável. Ele já não está no balão de oxigênio, ele só está no... Eu esqueci agora o nome que coloca no nariz, que é bem menos, né? E então pelo que eu tô vendo, ele está tendo uma recuperação muito boa. Eu creio que não vai ser nem necessário fazer mais a tomografia. Então nós ficamos tão alegres em ouvir aquilo, que meu filho pequeno, com ele já apareceu aqui no vídeo, ele começou a glorificar Deus, ele falava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e aquela médica parou para ouvir a glorificação dele. E foi muita alegria no nosso coração. A minha filha mais velha lá se jogou no chão e só falava, Senhor, eu sou grata a Ti, Senhor, eu sou grata a Ti. Agradecer a Deus de uma forma tão linda, meus filhos agradecendo a Deus pela obra que Deus tinha feito. E eu sou agradecida a Deus porque depois desse dia só foi melhora, ele melhorou, e com poucos dias Deus trouxe meu esposo de volta para casa, são e salvo, com uma saúde perfeita. Hoje ele com poucos dias, 2 ou 3 dias, ele já voltou a trabalhar, coisa que os médicos nem indicaram a ele. E ele falou, não, Deus me curou, Deus me libertou. E eu sou agradecida a Deus, porque realmente foi Deus que libertou ele, e hoje ele está saudável. Então são coisas assim, gente, que a gente nunca esquece, nunca vai esquecer. E por mais que nós agradecemos a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, nunca vai ser o bastante. Porque Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, a misericórdia de Deus não tem tamanho. Eu não tenho como agradecer a Deus por tantas obras, não só essa, como muitas e muitas obras que Deus fez já na nossa vida. E eu creio que eu vou contar para vocês aqui. Deus já libertou a minha filha do câncer. Deus já fez tantas obras que eu fico pensando, Senhor, são tantas obras, são milagres divinos, e nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso, gente.
Então, a gente sempre tem que lembrar que temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que tudo pode. Aquilo que para a gente é impossível, para Ele é nada. Então, a gente deve sempre estar em busca dEle, sempre buscar, sempre clamar, sempre pedir e sempre recorrer a Ele, que é Ele que pode nos ajudar. É Ele que pode dar aquilo que nós necessitamos. Ele que pode ressuscitar um morto, Ele que pode curar um enfermo, é Ele que pode aparecer e dar vida e dar saúde. É Ele que pode fazer essas obras. Então, vamos buscar mais a Deus. Vamos fazer aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que está na Bíblia, que Ele nos ensinou a ser humildes, a ser amorosos, a ter a caridade, a perdoar. Vamos seguir o exemplo do nosso Deus para que um dia a gente possa ser recompensado por Ele, com a promessa de um dia nós podermos reinar, morar com Ele no seu reino de glória. Então é isso, gente. Hoje desculpa pelo vídeo tão longo, mas eu precisava passar para vocês essa tão grande obra que Deus fez na nossa vida. E se vocês querem ouvir algo mais do tipo, deixe nos comentários, porque nós fazemos aqui no canal aquilo que vocês querem também. Às vezes nós sentimos desmotivados até para fazer algo, mas só que se vocês se engajarem, comentarem, pedirem, isso já é algo para nos incentivar a fazer. Então, isso quer dizer, poxa, eles estão gostando, eu vou continuar, entendeu? Não só nessa questão de vídeo, mas também na questão da nossa vida. Nós precisamos de incentivo, não só para isso, precisamos de incentivo no trabalho, precisamos de incentivo na vida. E então, vamos aprender a olhar para o nosso próximo como olhar para nós mesmos, fazer aquilo que nós queremos para nós e não fazer aquilo que não queremos para nós. Vamos ter mais amor, vamos buscar mais amor no coração. É o que nós estamos precisando muito hoje no mundo. Então, gente, esse é o vídeo. Agora eu vou encerrar. Peço desculpa pelo vídeo tão longo. Espero que curtam, que compartilhem e que deixem seus comentários, suas sugestões. Estou aberta a responder também perguntas, se quiserem deixar perguntas. Tá bem? Deus abençoe a vocês todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.